Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está no ar mais uma vez. Veja os destaques de hoje. Organização das Nações Unidas estabelece meta de erradicação da pobreza extrema. Especialistas da Embrapa orientam como produzir sementes de alho livres de vírus. Saiba por que o açúcar mascavo tem conquistado a preferência dos consumidores. Líderes catarinenses participam do Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias em São Paulo. A própria ONU diz o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20% no mundo. Mas para que cresça 20% no mundo, o Brasil tem que crescer 40%. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu como meta a erradicação da pobreza extrema e da fome no mundo até 2030. Vamos saber mais sobre a agenda dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que, se aplicados devidamente, pretendem contribuir para um equilíbrio nas ações econômicas, sociais e ambientais em todos os países e povos. Acompanhe a reportagem do Canal Cooperativo. Promover o desenvolvimento sustentável é o grande desafio que se apresenta atualmente para todas as nações do mundo. A população mundial, ao criar as condições para atender às suas necessidades, deve levar em conta o equilíbrio entre os aspectos econômico, ecológico e social. Ou seja, desenvolvimento sustentável é o crescimento econômico com igualdade e justiça social sem esgotar os recursos naturais. Com o objetivo de contribuir para que as nações possam colocar em prática os valores e os princípios do desenvolvimento sustentável, ajudando a criar um mundo melhor para todos, ao mesmo tempo em que defende as ações de preservação do planeta para as gerações futuras, a Organização das Nações Unidas, a ONU, juntamente com os países membros, criou uma agenda com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados ODS, para que serem desenvolvidos pelos países com metas a serem alcançadas até 2030. No mundo, estima-se que cerca de 1,3 bilhão de pessoas vivem em situação de pobreza, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dão conta de que 15,2 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da extrema pobreza. A ONU definiu como primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável a erradicação da pobreza extrema e da fome no mundo até 2030. E como o cooperativismo pode participar dessa nova era? No Brasil, as cooperativas podem desempenhar um papel importante, ajudando a sociedade no cumprimento dos ODS. Instalados em todo o território nacional, elas ajudam a disseminar os valores ao seu modelo de negócio, que é centrado na inclusão e voltado para o bem-estar de seus cooperados, o que alcança também as comunidades onde estão inseridas. A Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o SESCOP, firmaram um memorando de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Quando a gente pega os próprios princípios do cooperativismo, a gente vê que desde o início a gente já está muito próximo do que os ODS querem. Então, não só o 7º princípio, né, que é o apoio à comunidade, o retorno à comunidade, como todos os outros, de educação, informação, formação, que quando você pega os 17 ODS, tem metas voltadas também para isso. Então, nada mais natural do que o Serviço Nacional de Aprendizagem, junto com a Organização das Cooperativas, liderarem isso junto com as cooperativas. A gente só fez adesão a uma agenda mundial. Então, trouxemos as cooperativas, mas elas mesmas já faziam. A gente só está mostrando para elas que elas já faziam parte. E no Distrito Federal? Por aqui, o SESCOP-DF tem dado apoio e incentivo às cooperativas para que possam trabalhar os ODS junto a seus associados e às comunidades onde atuam. O SESCOP-DF apoia, auxilia as cooperativas a desenvolver essas ações sociais de forma que elas possam atender de forma mais eficaz as metas propostas pela ONU. Isso é feito por meio de palestras, de minicursos, oficinas de elaboração de projetos sociais, também pelo meio de atendimento que os analistas dão, né, orientação dos analistas do próprio SESCOP e principalmente alinhando as nossas ações aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Trabalhar o desenvolvimento sustentável diz respeito também à promoção de saúde e bem-estar social das pessoas. Aqui no Distrito Federal temos um belo exemplo. Trata-se da ação promovida pela Cotaquara, cooperativa agrícola de região de Planaltina, que agrega mais de 300 produtores de legumes. A cooperativa produz regularmente uma deliciosa sopa de legumes que é distribuída em locais como asilos. A sopa do amor, como é chamada, alimenta o corpo e o espírito e promove também o acolhimento, o carinho e respeito para as pessoas atendidas. Um trabalho da igreja que eles identificaram umas pessoas mais de idade lá na vila, né, tem uma agrovila, e ele começou a fazer um trabalho de distribuição de sopa. São algumas pessoas carentes, né, mas o principal objetivo dessa ação é a visita, né, conversar com as pessoas que são carentes, e chamou a cooperativa para ser parceira no sentido de fornecer a parte de verduras para fazer essa sopa. Então, tem uns voluntários que doam dinheiro para comprar carne, comprar macarrão, alguns outros ingredientes, e a parte de verdura para a sopa a cooperativa fornece. É um trabalho social da cooperativa, né? Que, na verdade, assim, os cooperados também são envolvidos nesse trabalho da igreja. Nós temos cooperado que participa tanto da preparação quanto da distribuição. Então, é um trabalho muito integrado com a igreja. As viroses estão entre as doenças mais importantes que surgem durante o processo de multiplicação do alho. No quadro Repórter em Campo, do programa Dia de Campo na TV, você vai conferir agora as orientações de especialistas para se obter sementes livres de vírus. Confira! As viroses podem provocar grandes prejuízos para os produtores de alho. Por conta disso, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia para produzir alho semente livre de vírus. O pesquisador Francisco Rezende está aqui com a gente e vai falar um pouco mais para a gente sobre essa técnica. Francisco, como é que se produz o alho semente livre de vírus? Primeiro é importante a gente lembrar que o vírus não é um patógeno convencional na cultura do alho. Como ele é um parasita intracelular, os métodos tradicionais de controle, né, produtos químicos, não vai funcionar, porque não vai penetrar na célula. A única forma de você obter uma planta livre de vírus, de alho, é utilizando técnicas de biologia celular in vitro. Então, tem partes da planta que são regiões meristemáticas que estão livres do patógeno, ou seja, o vírus não consegue acessar aquelas regiões. Então a gente faz um cultivo in vitro dessas partes meristemáticas, vamos regenerar uma planta que vai, consequentemente, tá livre de vírus. Então, de maneira resumida, é assim que funciona essa tecnologia. É um processo demorado e bastante caro. Inclusive, dá para a gente ver aqui nesse experimento, desse lado a gente tem o alho infectado e do outro lado a gente tem o alho livre de vírus, é isso? É isso. O contraste é bastante visível, a gente pode perceber que aqui a gente vê o sintoma, né, os impactos que o vírus causa na cultura do alho. Se vocês compararem, vocês veem que esse canteiro aqui, que está com o material infectado, ele tem um desenvolvimento vegetativo bem menos vigoroso do que o material que está livre. Consequentemente, ele vai ter uma produtividade bem menor. O impacto do vírus na cultura do alho depende de cada variedade. Tem variedades, inclusive, que estão bastante infectadas, bastante degeneradas, que o aumento da produtividade em função da limpeza viral pode ultrapassar 100%. E aquele teladinho ali na frente, qual é a função dele na plantação do alho? Aqui é um outro conceito interessante que o produtor precisa entender. Uma vez obtido a planta livre de vírus, quando ela volta a ser cultivada no campo, as viroses, consequentemente, vão voltar a reinfectar essa cultura. Então, o vírus, ele necessita de vetores, no caso de insetos vetores. No caso do alho, o principal são os pulgões. Então, se você simplesmente transfere o material livre de vírus para o agricultor, depois de 5, 6 gerações, a variedade, o alho, vai voltar para essa condição.
Uma solução para isso é fazer o cultivo ou fazer um banco de sementes na propriedade ou na empresa, usando aquele sistema que está demonstrado ali. Aquela é uma tela anti-afídio que evita a entrada do inseto vetor. Consequentemente, as plantas que são cultivadas ali dentro, elas se mantêm livres de vírus por um período longo. E com isso o produtor pode manter na propriedade um banco de sementes livres de vírus que sempre vai estar renovando a sua lavoura comercial. Ok, então, Francisco, muito obrigado pelas informações. Eduardo Pinho, para o Repórter em Campo. Veja os assuntos que teremos depois do intervalo. Saiba por que o açúcar mascavo tem conquistado a preferência dos consumidores. Líderes catarinenses participam do Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias em São Paulo. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Em Santa Catarina, uma cooperativa médica está ajudando a educar e conscientizar 650 estudantes de escolas públicas do 5º ano ao ensino médio sobre os riscos da gravidez na adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis. É o programa Viver Bem na Escola, uma parceria da Unimed Brusque com a Escola de Educação Básica Francisco Araújo Brusque. Quando a cooperativa apresentou o programa na escola há 3 anos, havia 5 adolescentes grávidas, sendo 3 estudantes do 7º ano. Em 2017 foi relatado apenas um caso.
Um dos segredos do sucesso é a multiplicação. Adolescentes se tornam voluntárias, são capacitadas por médicos do programa e multiplicam seus conhecimentos entre as outras alunas. Assim, todas falam a mesma língua e ficam mais à vontade para conversar sobre temas como gravidez e métodos contraceptivos. O Viver Bem na Escola começou com 5 e hoje conta com 20 voluntárias. E os meninos também começaram a receber capacitação. Afinal de contas, na matemática da vida, a Unimed Brusque acredita que multiplicar conhecimentos faz muito bem à saúde. Conhecido por açúcar moreno, bruto, mascavado ou gramichó, o açúcar mascavo tem conquistado a preferência de muitos consumidores nos últimos anos, seja por ser mais saudável que o açúcar convencional ou mesmo pelo sabor. A equipe do programa SC Agricultura foi conhecer uma unidade de produção apoiada pela Epagre. Um alimento com o consumo em alta, cada vez mais popular. O açúcar mascavo é obtido diretamente da concentração do caldo de cana recém-extraído. Por não sofrer o processo de branqueamento e clarificação, não precisa de aditivos químicos. Também não passa por refinamento industrial, o que mantém as vitaminas e sais minerais da cana-de-açúcar. É mais escuro, caramelo ou dourado, exatamente porque ainda não perdeu o melaço da cana, onde permanecem quantidades significativas de cálcio, ferro, potássio e magnésio. Primeira coisa para você ter um bom açúcar, um bom produto com qualidade, com aparência boa, vai da produção da cana. Então vai lá do preparo de um terreno bem preparado, com análise, cuidado na hora da preparação, para depois a gente trazer a cana para cá com qualidade e aí a gente chegar num produto de boa qualidade. Nossa equipe veio conhecer essa unidade de produção no município de Ouro, localizado no meio-oeste catarinense. Esse é um dos vários empreendimentos da agricultura familiar ligados à Coopernostra, a cooperativa aqui da região. A atividade, a gente surgiu de uma ideia de a gente mudar um pouco o sistema de trabalhar. A gente vinha trabalhando com integração, essas coisas, então a gente viu que era uma coisa um pouco forçada, né? Então a gente queria, na verdade, trabalhar num setor que fosse só nosso, só da família. Então surgiu a ideia da gente estar participando de uma formação, que eu estive em São Miguel das fazendo uma formação na Epagre. A partir daí, a ideia foi ser ganhando vida, como se diz, e a gente conversando com a família e tal, a gente resolveu. Então foi em 2008, como falamos antes, em 2008 a gente resolveu de montar uma estrutura para partir para esse lado, trabalhar com derivados de cana-de-açúcar. Daí veio o projeto para aquisição de equipamentos por meio do programa SC Rural. Em 2013, os irmãos produziam cerca de 3.500 quilos de açúcar mascavo por ano. Hoje, a produção ultrapassa os 7.000 quilos anuais em 2,5 hectares de lavoura de cana-de-açúcar. Em menor escala, os irmãos ainda fabricam melado e cachaça. Era uma família que trabalhava com integração de aves e resolveu mudar de atividades. Então, sair da integração de aves, por se tratar de uma atividade que estava, na verdade, remunerando pouco a propriedade, né, a família, e buscar uma nova alternativa de renda. Dentre essas alternativas, então, surgiu a possibilidade de produção de açúcar mascavo. E desde então a Epagre vem participando desse empreendimento, desde a elaboração de projetos para construção aqui da própria unidade, projeto de crédito, buscando financiamento para a construção dessa unidade, projeto de SC Rural, que viabilizou também a aquisição de alguns equipamentos aqui para melhorar o desempenho, né, da produção, e também a Epagre participação com relação à capacitação desses agricultores, né? Olha, na verdade, se não fosse via cooperativa, seria totalmente inviável. Então, somente se viabiliza via cooperativa devido à questão de contabilidade, essas coisas. Se a gente fosse contratar isso
ou o sistema de nota fiscal eletrônica também por conta, a gente inviabiliza completamente o negócio. O programa Cooperativismo em Notícia vai mostrar o maior encontro nacional de cooperativas agropecuárias, evento símbolo desse movimento extraordinário. Realizado em Campinas, interior de São Paulo, com o apoio da OCB e organizado pelo Grupo Conecta, ele proporcionou um grande momento de aprendizado aos nossos líderes cooperativistas. Afinal, o agro é um setor que precisa ser respeitado. O cooperativismo agropecuário brasileiro é uma das atividades mais conceituadas dentro desse universo produtivo. No campo, lá estão mais de 1 milhão de associados gerando desenvolvimento. Juntas, as 250 cooperativas que compõem o ramo agro faturaram, em 2017, mais de 200 bilhões de reais. E essa pujança toda tem a ver com a qualidade da assistência e das tecnologias empregadas. Entre agrônomos, veterinários ou tecnistas, um exército de gente percorre esse imenso Brasil rural todos os dias. São mais de 8 mil profissionais na ativa. E se o campo produz, o mercado exporta. Entre os maiores vendedores internacionais, podemos destacar aqui o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e o Mato Grosso. Estados que profissionalizaram a gestão cooperativa. E essa gente, geradora de confiança, esteve reunida para um período sabático de aprendizado. O cooperativismo agropecuário brasileiro é um modelo sustentável e importante para a economia do país. Só para você ter uma ideia, as 1.600 cooperativas registradas, juntas, respondem por 48% de toda a produção que sai do campo. Resumindo, elas são responsáveis por mais de 6 bilhões de dólares em exportações. O Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias, realizado no charmoso Royal Palm Hall, em Campinas, reuniu mais de 400 líderes e outro universo considerável de especialistas. Foram 19 projetos, entre palestras, painéis e cases, apresentados nos 2 dias do evento. Na abertura oficial, o superintendente da OCB, Renato Nobili, mostrou os números que representam o poderio do ramo agro. Para a gente, Domar, é uma oportunidade muito rica de um conteúdo extremamente qualificado, com um público também extremamente qualificado, aqui dirigentes e executivos das cooperativas agropecuárias do Brasil todo, um momento de reflexões em cima da temática de transformação digital, de inovação, de gestão e governança, e muito associado, muito linkado com o que nós discutimos e debatemos e dialogamos no 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que aconteceu há um mês atrás. Nós estamos aqui com 50% do PIB do agronegócio. Então nós estamos com quase 80 bilhões dentro dessa sala, então é muito representativo, né? São pessoas que interferem na vida de toda uma sociedade, são cooperativas extremamente complexas, que empregam muitas pessoas, que de fato impulsionam o país por um caminho muito bacana, que é o caminho da prosperidade. Então, assim, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que gostam do que fazem, que têm paixão no que estão fazendo e entregam com maestria o resultado que estão entregando. No primeiro dia, o foco esteve voltado para os movimentos que estão direcionando o agronegócio para a Ásia, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Mas como inserir as cooperativas nesse processo todo? Eu acho que a Ásia hoje é o nosso porto destino, né? E não é só a China, né? A gente vê muito a China porque ela está nos holofotes, mas tem o sudeste da Ásia, tem um potencial imenso no sul da Ásia, tem o Oriente Médio. Então eu vejo assim com grande perspectiva o que nós podemos fazer lá. Basta dizer que em 2000 nós exportávamos 20 bilhões de dólares em agro e só 15%, 12% que ia lá para a Ásia. Quer dizer, a China era só 4%. Agora nós estamos exportando 100 bilhões de dólares e 55% vai para a Ásia. E a China sozinha já é 35%. Então, é uma coisa assim impressionante como a Ásia cresceu como destino do Brasil. Aqui se falou muito sobre o mercado exportador e também sobre as perspectivas do agronegócio brasileiro. Qual será o nosso papel daqui para frente? Não há paz onde houver fome. Você pode ter caça em tudo, menos sem comida. É morte, né? Então, a segurança alimentar
garante a paz, as pessoas não estão tranquilas, não querem brigar com ninguém. Então, alimentar o mundo é uma questão de garantia da paz universal. Então, o Brasil tem um papel relevante nesse processo. A própria ONU diz o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20% no mundo. Mas para que cresça 20% no mundo, o Brasil tem que ser 40%. Então nós somos demandados pelo mundo, uma coisa inédita para nós. O Brasil, pelo amor de Deus, aumente a tua oferta de alimentos para o mundo em 40%, para que o mundo aumente a metade, 20%. Então tem um cenário aí, claro, alimentado pela Ásia, basicamente, China, Índia, mas que vai crescer muito mais. Qualquer país asiático hoje a Ásia é mais da metade da produção do mundo, né? E continua crescendo mais ainda do que os países do mundo. A África vindo atrás, a América Latina vindo atrás. Então nós temos um cenário demandante que vai demorar muito tempo a ser resolvido ainda. Abriu-se também um espaço generoso para que as cooperativas pudessem falar sobre a importância das grandes feiras para o desenvolvimento do agronegócio. Eu sempre venho nesses encontros e levo comigo a troca de experiência, o network que a gente faz, né, com tantas pessoas diferentes, e isso eu acho que agrega também no nosso dia a dia. Aqui são as principais cooperativas do Brasil, nesse evento onde a gente vem aqui buscar conhecimento, compartilhar nossas experiências. São muitos cases de cooperativa, pessoas que trabalham com o mercado internacional, como nós assistimos até há poucos momentos. Então isso muito enriquece e nos mostra caminhos e oportunidades. Então esse encontro tem uma extrema importância para que o cooperativismo se fortaleça cada vez mais e possa fazer intercooperação entre as cooperativas, agregando mais valor à sua produção. Os 3 estados têm uma identidade que é na base da nossa identidade, o pequeno produtor. Tanto Santa Catarina, como Paraná, como Rio Grande do Sul, a base são os pequenos produtores rurais. E o cooperativismo foi a alavanca para que essas pessoas permanecessem no campo e dessem condições para que elas sobrevivessem da própria terra. Tem alguns eventos que são maiores ou outros são menores. Não tem uma importância, não tem diferença. A importância é igual, o objetivo é o mesmo, a missão é a mesma. Os encontros especializados, como o das cooperativas agropecuárias, garantem as trocas positivas de experiências sem a preocupação com a competição. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio fica por aqui, deixando para você um grande e cooperado abraço e até amanhã.